avançada. É como se a tecnologia dela, para perceber movimentos, principalmente físicos, do ser humano, fosse mais avançado do que do homem, por causa do filho. Uhum. Eu tenho essa crença comigo, sabe? Nunca, tipo, faz muito tempo que eu não falo sobre isso aí, mas é uma biologia nossa, né? Ela que tem o filho, no final das contas, porque ela que precisa saber quando a criança tá com fome, sem falar. Quando tá com fome, quando tá cagada, quando tá não sei o quê. As necessidades, elas vão sendo expressadas pela face, pelos barulhos do neném. Então eu penso, é meio óbvio que Deus deve ter feito um bagulho que ela tivesse tecnologia um pouco mais avançada, e nós temos tecnologia mais avançadas em outras partes, né? Então, esses fatores e a experiência social que a mulher ganha, porque tá sempre alguém falando com ela, e ela tá sempre tipo assim, não todas, né? Não todos têm essa oportunidade, mas muitas têm. Tipo, tá aí, mostra pra que tu veio. É uma Tipo entrevista assim, de emprego, né? Então, eu acho que assim, facilitou essa experiência social com essa leitura que a mulher tem. Que eu era completamente um idiota, velho, cego, sabendo se ela gostava, se não tava gostando, o que tava acontecendo. Eu era cego. E quanto mais você se preocupa com isso, pior fica, né? Nossa. Pior fica. Eu tive um momento ali que eu percebi assim, cara, se eu tiver só presente, tudo vai dar certo com elas. Tem algum mistério a mais aí da mulher que eu não sei o que é. É estranho como elas respondem a quando um ser humano tá presente. Parece que elas são meio que pequenas cópias de Deus vivendo, meio que dando um feedback pro homem. Eu vejo essa dinâmica. Nossa, pode estar completamente profundo. errado. Não, acho que eu faz sentido pra mim. Eu lembro que quando eu comecei a estar absolutamente presente, sim, eu vi lá os vídeos do Tyler, eu como um experimento, assim, eu comecei a dar umas saidinhas aqui, das saidinhas ali, eu percebi que era muito divertido e funcionava. E tu se torna um improvisador nato. Isso. Tudo que acontece, tu improvisa na hora e fala um negócio e tal, e as coisas vão acontecendo. E não são os teus melhores shows também? Também. Quando fazem improviso na comédia lá? Eu descobri o poder do agora sozinho quando eu fiz minha turnê. Que eu fiz a turnê em 7 capitais, uma capital por fim de semana. E aí o primeiro show foi uma merda, e automaticamente comecei a pensar por que tava uma merda, porque eu tava projetando como que eu queria que aquele show fosse, e ao longo da turnê eu fui entendendo que era só foda-se o que eu quero falar. Entra no palco e o que acontecer vai acontecer. E o meu melhor show foi o show que eu não lembro de nada, que eu saí do show e olhei pro meu amigo que abre o show pra mim e falei, caralho, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu, não lembro de nada. Vem alguns flashes de, teve aquela parte que não sei o que. Eu meio que percebi isso experimentando na prática, né? E depois que eu fui descobrir o poder do agora, descobri que estava escrito já, que eu tinha experimentado e tal. Então, assim, quando tu tá presente, tu começa a improvisar também. Só que tem alguma coisa na mulher que Foi isso que mudou. Ela te aceita, não é que ela te aceita, mas ela te manda um sinal de volta. Isso é do caralho o que você tá fazendo agora. Cara, eu acho que não é só mulher. Por exemplo, se um homem percebe que a mulher tá muito presente também, ele vai valorizar muito mais. É verdade. Sabe? Porque assim, o que aconteceu? Né? Tu perguntou daí como que isso se relaciona com a parte do poder do agora, da presença. Então, foi quando eu descobri isso, eu comecei a ir pros lugares sem saber o que ia falar. Então, a minha mente, velho, ela queria saber o que eu ia falar. E eu só dizia, eu vou improvisar. Olhar pros meus tênis, começar a caminhar e dizer, eu vou improvisar. E eu chegava lá, mano, às vezes sem saber o que falar. Falava alguma coisa e eu me tornei um bom ouvinte, um bom perguntador. Queria realmente entender aquela pessoa que estava na minha frente, e elas começaram a amar. Eu tava mais presente, não todo o tempo, cara, ficava nervoso e no automático às vezes, mas tu voltava sempre para aquele momento, para tentar não julgar, tentar não criar expectativa. E aí ia acontecendo, velho. E a coisa toda meus resultados eram muito melhores. As pessoas conectavam de verdade comigo. Não era mais aquela coisa meio fria, meio superficial. Elas realmente queriam estar comigo. Porque eu consegui descobrir essa presença comigo. Cara, aí a minha vida social, ela veio um boom gigante. Foi, assim, bizarro mesmo. Assim, hoje, ter uma vida social ainda é importante para ti? Porque eu vejo que isso é meio que uma fase, assim, porque muita gente pode estar vendo agora e achando que a gente está falando sobre buscar aprovação de mulher. É que não é isso. Que a mulher, ela te ensina muita coisa nessa arte da conquista, assim,
que tu leva para outros aspectos da tua vida depois, que tu percebe que, isso aqui é só pegação, só pra se beijar na boca e tal, mas não preciso disso aqui para sempre. Isso aqui me treinou para ser melhor em outros aspectos. Isso. Eu já pensei nisso bastante. Porque eu vejo que a mulher, até que eu percebi assim, a vida é imprevisível. A mulher é imprevisível. Então, se tu começa a conseguir lidar com esse nível de imprevisibilidade dela e que emocionalmente é forte pra nós, tu começa a sentir, mano, eu consigo lidar com qualquer coisa. E ali tu ganha uma confiança de verdade, velho. E eu fui me testar nisso, irmão. Porque assim, quando tu tá bêbado, ou pelo menos um pouco alcoolizado, aquele julgamento diminui e tu consegue fluir, digamos, melhor. Mas e quando tu não tem o álcool como teu aliado? Ou tu não quer ter? Eu tenho uma teoria de que todo homem que é dependente do álcool para se divertir, para socializar, ele nunca vai ter a confiança plena. Claro. Por quê? Porque ele sempre vai depender da parada. Agora, eu comecei a fazer um teste. Eu pensei, eu vou beber só de sexta, sábado. Eu saía terça, quarta, quinta. Então, terça, quarta e quinta, ou quarta e quinta, quando eu saí, eu não vou beber nada. E não gastava dinheiro e tal, aquela época, vacas magras. E aí, show de bola. Mano, eu comecei a me divertir como se eu tivesse bêbado. E eu percebi que a sensação aquela de estar bêbado, sabe? Aquela sensação de estar solto e tal, e não estar julgando as coisas, tá só se divertindo, ela não é do álcool. Essa sensação é do flow. Sim. É porque tu movimentou a energia, tu ultrapassou, tu rompeu aquela barreira de julgamento e tu tá ali fluindo, tá ligado? E aí eu lembro várias vezes, cara, de estar completamente são, só tomando água e falava, nossa, véio, parece que eu tô bêbado, tá ligado? E eu tava ali, e ali foram os melhores resultados, digamos assim, que eu tive. Foi muito louco. Aí eu transava dia de semana, não transava final de semana, sabe? Começou a ser um negócio assim, diferente, cara. E daí, aí tu vai ganhando, porque daí, voltando à tua pergunta, né? Tu vai conseguindo enfrentar um medo teu. A mulher não é nenhum bicho de 7 cabeças, é um medo teu. Sim. É um receio teu, um receio de ser rejeitado, de ser traído, de, sei lá, de gostar demais, de se entregar demais, de sofrer, no fundo. Mas o medo de sofrer é o que te impede de viver. E aí tu não consegue viver aquele momento com ela, mano, com aquele medo. Então, se tu toma uma atitude consciente de dizer, ó, eu vou mudar isso comigo. Eu não quero ter um futuro onde eu vou ser escolhido para um relacionamento que eu nem quero, não vou conseguir fazer os amigos que eu quiser, não vou conseguir ter um network que eu quero. Eu vou ser o cara que vou depender das situações. Não quero ser esse cara. Eu consegui olhar na frente e ver que eu não queria ser aquele cara. E decidi mudar. E, nossa, foi onde eu tive que acabar um relacionamento, que eu gostava muito da menina, eu amava ela, assim, mas preciso dessa minha liberdade, eu preciso de mais esses 2 anos aqui pra conseguir essa liberdade interna. E aí, na vida fica mais fácil depois. O empreendedorismo, cara, pra mim eu tirei de letra. Os primeiros 5 anos de empreendedorismo, pra mim eu tirei de letra, porque não era nem a metade de difícil do que era lidar com aqueles seres maravilhosos e imprevisíveis, tá ligado? Ao mesmo tempo. É um puta laboratório pra vida. Nossa, cara, é muito aprendizado. Pelo menos metade, pra mais do que eu sei, cara, foram as mulheres da minha vida que me ensinaram. Certeza. Tem muita gente que tem medo, né, de se expor a esse laboratório aí. E sempre que eu recebo algum e-mail lá no meu outro podcast sobre isso, eu falo, cara, tenta pegar a mulher, vai tentar, mas não é por pegar a mulher ou por ter a aprovação delas. É porque isso é um laboratório que tu tem que passar agora na tua vida, que daqui, quando tu tiver 30 anos, tu vai entender o que foi, por que foi importante se expor a esse negócio todo. Porque rola hoje meio com um afastamento entre os dois gêneros, né? Existe um meio das mulheres que falam que os homens são tóxicos, que são os machos escrotos, e o contrário também dos caras falando que a mulher vai te fuder, que ela é uma filha da puta, e fica tipo os dois lados perdendo esse laboratório que todo mundo devia passar na vida, de tentar conquistar o outro. Perfeito. Tem um mecanismo aí que tem que virar pro cara. Senão tu vai dizer isso pra ele não vai conseguir entender o que tu tá falando. Eu percebi assim, que se tu olha pro sexo oposto, homem e mulher, isso aí, tu olha pro sexo oposto e tu tá buscando resultado, e o teu resultado é com ela, depende dela, como é que tu vai assumir o controle da situação, véio? Tu sempre vai depender do outro ser humano ali. Agora, imagina que o teu resultado é aprendizado.
Então eu vou chegar porque eu quero aprender qualquer coisa. Eu vou aprender, eu vou me lapidar. Eu chegando lá pra falar com aquela desconhecida que nem me olhou, não tá nem sabendo, nem tchum pra mim. Eu vou estar me lapidando. Eu vou estar melhorando as minhas habilidades sociais, minhas habilidades como ser humano, de conversa, de empatia. Eu tô me lapidando. É por isso que eu vou lá. Esse é o meu propósito do porquê eu tô indo. E não pra pegar ela, e não pra transar, pra dar uma gozada, ou pra me relacionar e pra ter uma namorada. Entendeu? Então, quando tu muda o porquê tu tá fazendo, e isso foi uma chave muito grande pra mim, cara. Muito, muito, muito grande. Mudou tudo. Porque eu passei a não mais ir por elas. Tava fazendo por mim. E, claro, o outro ser humano ali é um grande bônus, né? Sim. Um grande bônus poder estar aprendendo e uma honra a gente poder estar ali, tá conseguindo interagir, né, com o tempo daquela pessoa que está dando para nós também. Mas assim, porra, como é que eu posso não chegar lá por ela? Porque um desconhecido tá lá e eu quero alguma coisa dela. Já tá indo sugar, tá ligado? Sim. Então como é que eu posso, me lapidar? Ter uma conversa melhor, ajudar a pessoa que tá lá naquela frente, ser curioso, entender aquele ser humano. Ou apenas me divertir com o que acontecer, né? Exato. Vamos abrir perguntas aí? Como é que estamos de perguntas da turma? Massa. Tem perguntas? Tem. Vamos lá, deixa eu ir para as primeiras aqui. Tem o Moraes. O Moraes mandou aqui: Felipe, eu comecei nesse conteúdo de evolução pessoal faz mais de 6 anos. E segui primeiro você para depois ir em um dos mentores, que é o Owen Cook. Owen Cook, que é o Tyler que a gente tava falando. Né? É o Tyler, né? E graças a você eu achei ele e aprendi inglês ouvindo as longas palestras. Obrigado, bruxo. E sobre interagir com seres humanos e virar uma pessoa normal, só consegui de fato depois de muita evolução e exposição social. A academia ajudou demais. Vamos lá. Então ele foi se desconstruindo, né? Tudo aquilo que ele aprendeu quando ele era menor, ele teve que desconstruir para ter aquela liberdade. Tem aqui o Daniel, ele mandou uma questão. A gente parou de falar questão, né, Pedrinho? Questão. Inclusive tem o pessoal tá falando questão aí por aí, né? Tem uma galera aí. Tem um pessoal bem inteligente aí, né? Então, porque a gente pegou essa palavra que estava em desuso pelo pânico. Isso. O pânico abandonou essa palavra de vamos pegar esse carrinho velho aqui, vamos reformar, vamos dar uma cara nova para ele. Aí tem gente querendo usar esse carro também. Então mande suas questões. Vamos disputar a posse dessa palavra agora. A questão do Daniel, ele mandou aqui: fala, Felipe, te acompanhei no ápice dos 15, inclusive fiz a jornada da maestria. Ou algo com um nome parecido. O cara nem pesquisou para mandar. Lembro que você falava sobre viver o presente. Sobre isso, você tem alguma influência oriental? Você teve algum contato com as filosofias budistas e hinduísta ou até mesmo yoga? O que tem a falar dessas sabedorias? Eu acho que esses caras foram os primeiros, talvez, a descobrir essas paradas, assim. Eu acho que os índios daqui sabem. Os índios dos Estados Unidos também deviam saber. Mas eu sou completamente adepto de tudo. Eu estudo tudo um pouco, assim, mas eu não me fanatizo a nada. Sabe? Já foi pra lá? Não. Só pra Tailândia. Mas assim, mas buscou alguma coisa espiritual lá, algum conhecimento? Só os tempos mesmo pra olhar. Mas eu gostei de estudar tudo, assim. Hoje eu tô me formando como professor de yoga também. Mas não pelo título exatamente, mas por, cara, procurar entender como é, o que é a filosofia deles. Entendeu? Daí que eu entendi, cara, os yogis, por exemplo, Sadhguru. Cara, eu achei ele muito foda, mano. As coisas que ele fala, assim, dão na cabeça, tapa na cara, sabe? Daí tu começa a ver que ele também não tem exatamente um apego religioso, sabe? Tu vê que, cara, o que ele fala, assim, é uma coisa bem descentralizada. Que é a filosofia do yoga, na verdade, é se unir com tudo. E descentralizar de tudo. Então é o tudo e o nada ao mesmo tempo, assim. Então, eu gosto muito dessas filosofias, mas nunca estudei muito budismo, por exemplo, a fundo. O mais a fundo que eu estudei dessas filosofias foi do yoga mesmo. Ou o taoísmo tem também. Tem o taoísmo, eu vi esses dias alguma coisa sobre isso. O que é o taoísmo? Tem uma filosofia específica sobre isso, que é uma frase. Não sei. Qual é o lance do taoísmo? Não lembro também, assim. Mas é tudo isso aqui que nós estamos